Muitos de vocês iriam ficar na dúvida. A maioria porque tem pouco vocabulário. Lê pouco, aí fica com pouco vocabulário. Eu já disse e cansei de dizer em diversos vídeos aqui. Quer passar no Enem, filhinho? Filhinha, leia sem parar. Leia sem parar porque você vai ganhar vocabulário, porque você vai saber escrever melhor, porque você vai estar se preparando muito para a redação, que vale 1000 pontos, porque você vai estar se preparando muito para as ciências humanas, para a interpretação textual, que cai em todas as questões. Então, basicamente, é ler, ler e ler. E aí, por exemplo, se você tem uma leitura e sabe o que é simetria, você... Fala galera, beleza? Hoje a gente vai responder uma questão do Enem 2021, a questão 64 do Caderno Azul. É uma questão que traz Deleuze e Guattari, uma questão dificílima do ponto de vista filosófico. Por quê? Porque é muito difícil que um professor entre em sala de aula para dar uma aula sobre os filósofos contemporâneos, porque são muitos e cada um escreveu demais. Por exemplo, Nietzsche, Marx, Foucault, Deleuze, escreveram demais, escreveram que se você for tarado neles e passar uma vida toda só lendo Marx, por exemplo, você não conclui a leitura de tudo que Marx escreveu. Isso serve para os demais também, escreveram tanto que é muito difícil você conseguir concluir a leitura de tudo que eles escreveram. Então veja, você tem desde os filósofos da antiguidade até os filósofos da modernidade, escreveram normalmente pouco, com raras exceções. Você tem ali na Idade Média, por exemplo, Tomás de Aquino, que escreveu bastante. As Súmulas Teológicas é escrito que em uma vida não dá para ler, mas isso é muito comum entre os contemporâneos. Então, assim, eu tenho me especializado nos contemporâneos, porque todo ano cai questão sobre Foucault, já caiu questão sobre o Nietzsche, cai questão sobre o Bauman, agora estão trazendo Deleuze e Guattari. Então vejam, os filósofos contemporâneos estão caindo e caindo muito no Enem, estão sempre no Enem. Então a gente está fazendo um esforço para se especializar neles e especializar na aula sobre eles. Então confere aqui os vídeos que nós temos sobre os filósofos contemporâneos. Repito, todo o Enem, os filósofos contemporâneos estão lá. E eles são os mais difíceis. Vamos a essa questão sobre Deleuze e Guattari, sempre a partir do comando. No texto, a caracterização de uma minoria decorre de... O que é minoria, segundo Deleuze e Guattari? Está no texto, nós precisamos dessa informação. Então a gente já vai para o texto para pescar a informação e depois ir para as alternativas. Elimina 3, fica entre 2, marca mais provável. Vamos para o texto? Por maioria, nós não entendemos uma qualidade relativa maior, mas a determinação de um estado ou de um padrão em relação ao qual tanto as quantidades maiores quanto as menores serão ditas minorias. Maioria supõe um estado de dominação. É nesse sentido que as mulheres, as crianças e também os animais são minoria. Eu diria que são minorias invisibilizadas. Explico. Os negros, por exemplo, no Brasil, são maioria da sociedade. No entanto, são tão invisibilizados por nossa sociedade que tem aí um histórico de quase 400 anos de escravidão. O Brasil foi o país que mais escravizou no mundo. Então nós temos um racismo estrutural que coloca uma maioria como minoria. Até pouco tempo atrás, nos programas de auditório, você só via gente branca. Vou pegar um recorte de um programa como o Faustão, por exemplo, o Domingão do Faustão, que acabou, mas é um recorte legal. Não tinha dançarina negra, era só dançarina loiras. Você pega a Xuxa, por exemplo, que fez uma fama incrível na década de 80, 90. Se você pegar as Paquitas, eram todas loiras. Tinha uma negra depois que era a Bombom, que não era nem Paquita. Para incluir uma negra, incluíram a Bombom, já no final ali da Xuxa. Você pega o Big Brother, por exemplo, nas versões anteriores, você não tem negro. E quando tinha, eles colocavam um negro homem e uma negra mulher. E lembremos, nós estamos numa sociedade de maioria de negros. No Big Brother parecia que a maioria era branco. A maioria da população brasileira era branco. Só tinha um negro e uma negra, o resto tudo aqueles branquinhos e branquinhas, geralmente com o corpo bem esculpido. Agora não, eles estão fazendo uma de inclusão social e aí tem sido mais diversificada a comunidade que tem entrado no Big Brother. Mas o Big Brother serve bem de exemplo disso aqui que o Deleuze e o Guattari está falando. Eu usei esse exemplo dos negros para que vocês entendam a teoria de Guattari. Maioria não significa dizer que é em número maioria. Como minoria não quer dizer que é em número minoria. Então, a partir desse exemplo dos negros que eu dei,
para exemplificar a teoria de Deleuze e de Guattari sobre maioria e minoria. Vamos para as alternativas. Não, lembrando, você só tem 3 minutos para cada questão. Aqui não, eu estou comentando, então tenho mais tempo. Aí eu vou reler o comando. Mas você cuidado, porque pode ser que você não tenha esse mesmo privilégio de tempo para poder reler o comando. Então cuidado com a administração do tempo em cada questão que você vai responder. Mas vamos lá. No texto, a caracterização de uma minoria decorre da existência de quê? Letra A, ameaças de extinção social. O texto não fala que a maioria visa extinguir as minorias. Muito pelo contrário. No texto, Deleuze e Guattari não fazem referência que as maiorias querem extinguir as minorias. Ele faz uma dura crítica, mas não chega a tanto. Então, letra A é anulável. Mas vamos deixar ela aí. B, políticas de incentivos estatais. Galera, políticas de incentivos estatais melhoraria a situação. O que nós vemos, por exemplo, a título de Brasil, é o oposto a isso. A ausência de políticas públicas, a ausência de recursos para combater, por exemplo, o racismo, para combater, por exemplo, a desigualdade social entre homens e mulheres, a discussão de gênero. No Brasil, uma mulher recebia até pouco tempo atrás 32% menos que um homem exercendo a mesma função e com a mesma quantidade de trabalho. Então percebam, o que o Deleuze e o Guattari falam é o contrário. Eles não chegam a explicitar nesse texto, mas fica notório aqui que não há uma política de incentivo estatal, né? Uma política de valorização, por exemplo, das minorias. Letra C. Relações de natureza arbitrária. Essa passa a ser um pouco interessante, viu? Natureza arbitrária por quê, professor? Natureza arbitrária entre as maiorias e as minorias. Sobretudo, maiorias que são invisibilizadas por minorias, porque essa minoria tem mais poder. Como, por exemplo, eu citei aqui da questão dos brancos e dos negros no Brasil. Os brancos são minorias, mas, pelo passado histórico, se colocam numa situação de poder e invisibilizam a maioria de negros. Deixa a letra C aí. Letra D. Valorações de conexões simétricas. Professor, o que é isso? Calma. Simetria. Professor, pelo amor de Deus, o que é simétrica? Lembra que eu deixei a A lá? A A já pode anular, eu até disse que era anulável. Porque essa D, eu imaginei que muitos de vocês iriam ficar na dúvida. A maioria porque tem pouco vocabulário. Lê pouco, aí fica com pouco vocabulário. Eu já disse e cansei de dizer em diversos vídeos aqui. Quer passar no Enem, filhinho? Filhinha, leia sem parar. Leia sem parar porque você vai ganhar vocabulário, porque você vai saber escrever melhor, porque você vai estar se preparando muito para a redação, que vale 1000 pontos, porque você vai estar se preparando muito para as ciências humanas, para a interpretação textual que cai em todas as questões. Então, basicamente, é ler, ler e ler. E aí, por exemplo, se você tem uma leitura e sabe o que é simetria, você não vai ter problema nenhum em anular essa questão. Ele está falando aqui de valorações de conexões simétricas, lados iguais. E o texto fala o contrário, né? Que há uma desigualdade entre as maiorias e as minorias, beleza? Então, letra D, impossível. Letra E, hierarquizações de origem biológica, muito menos, né, galera? O texto não fala das questões biológicas como forma de colocar maiorias e minorias. As maiorias e minorias são formadas por questões históricas, por questões sociais. Então nós ficamos aqui na letra C. Podia ser letra A, você podia ficar pensando, mas ameaça de extinção social das minorias, mas o texto não fala sobre isso, não trata sobre isso. Veja a letra C, ela chega a ser perfeita em relação ao texto. Relações de natureza arbitrária, o arbítrio da maioria sobre a minoria, ou mesmo de uma minoria sobre maioria, como eu expliquei anteriormente. Beleza? Letra C, fica essa questão dificílima aí do Deleuze e do Guattari. Dá para matar? Dá. Basta não se desesperar e seguir o nosso método. Mas eu não vou aqui dizer que Deleuze e Guattari é fácil de se fazer, é fácil de se falar ou é fácil de se matar a questão.